é muito mais em relação à vaga na Libertadores, né? O São Paulo se aproximou, tá a 1 ponto do G8. Mas, de acordo com o que a gente vem ouvindo das suas respostas ultimamente, você não está tão confiante em montar um elenco forte para eventualmente brigar por um título de Copa Libertadores da América, etc. Você acha que essa vaga na Libertadores do ano que vem ela é tão determinante assim para o planejamento do São Paulo, ou com vaga, sem vaga, você vai ter mais ou menos a mesma coisa para o ano que vem? Boa noite, essa resposta eu dei no último jogo, que o planejamento seria muito parecido, independente da campanha final. Se eu almejo a vaga e quero, com certeza, eu quero chegar na posição mais alta que a gente puder chegar dentro do campeonato. São praticamente, hoje, né, 6 equipes, do Atlético Mineiro até um pouco para baixo da gente, aí, acho que umas 6 equipes que brigam por 2 vagas, né, numa pré-Libertadores. E a cada rodada nós vamos ter um novo parâmetro, né? Cada resultado, por exemplo, acho que tem Fortaleza e Atlético Mineiro, se eu não me engano, na próxima rodada, 4-7, 4-4. Depende do resultado já. O Atlético abre 6 pontos do Fortaleza, se o Fortaleza ganha, embola mais ainda. Então, assim, é um campeonato ainda que eu acho que a cada rodada nós vai se apresentar um cenário de ter 6 times, ou de alguém abandonar a briga para chegar em cima. Eu espero que a gente possa estar até o final. O que atrapalha a gente é o número de vitórias, que nós temos o menor número de vitórias de todos. Mas mesmo porque a gente precisa das vitórias mesmo, porque se não for com as vitórias, nós não conseguiríamos em pontuação chegar entre os 8. Mas nós almejamos o melhor possível de colocação, o melhor time possível para o ano que vem. E se eu almejo conquistar a Libertadores, eu almejo, mas eu sou realista. Eu vejo que hoje o São Paulo não é favorito para uma conquista de Libertadores, eu acho que vocês concordam. Agora, se a gente puder estar na Libertadores e se tornar forte desde o começo do ano para disputá-la, eu acho que é extremamente válido e é o que nós estamos buscando. Rogério, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho, porque essa partida, São Paulo foi dominante os 90 minutos, sim, com tranquilidade, né? Não deixou escapar a vitória. E o torcedor, às vezes, fica se perguntando por que o São Paulo não consegue jogar dessa forma, com tranquilidade, todos os jogos. Claro que cada jogo é uma demanda, é uma história. Mas alguns pontos que talvez até mesmo você perceba que falta encaixar no São Paulo para que ele jogue com essa frequência. Honestamente, se você pegar todos os jogos aqui no Morumbi, em todos o São Paulo jogou dessa maneira. Talvez com exceção, por exemplo, o Corinthians, que jogou um time muito... exceto os jogos que jogou com um time muito alternativo, e olha que hoje era um jogo com um time bem mexido, especialmente na parte defensiva, mas o São Paulo domina quase todos os jogos, em quase todos os jogos tem um número quase que o dobro de finalizações do adversário, mesmo até contra o próprio Flamengo, por exemplo. Fora de casa, eu concordo que nós não conseguimos exercer esse mesmo domínio, o que é até certo ponto natural, os times vêm mais para cima, e porque nós temos elencos e times parecidos com a grande maioria do campeonato, né? Então nós fazemos jogos, eu digo, você diz assim, o São Paulo é imprevisível, eu concordo, muitas pessoas falam que é meio imprevisível, né, o resultado do time. Mas nós não temos jogos considerados que ninguém aposta para o São Paulo para esse jogo. Mas ninguém também entrega o São Paulo em jogos grandes, como foi, por exemplo, contra o Palmeiras. Ninguém dá o São Paulo como vencido. Então é um time que compete muito. Tem dias que cria muitas oportunidades de gol e faz, como foi contra o Bragantino, como hoje fez alguns, como o Avaí fez alguns, e tem dias que cria e não faz. Mas o São Paulo ele é predominante quase sempre. Você pode olhar as estatísticas de jogo, elas dão sempre o São Paulo como mais time que mais controla o jogo, que mais finaliza, que tem mais cruzamentos, que tem mais escanteios, normalmente é assim. Agora, nem sempre o São Paulo vence, isso é uma verdade. Nós precisamos sempre de muitas chances para fazer gol, por exemplo. E você vê, hoje nós até o minuto 84, eu estava vendo agora, né, minuto 39 do segundo tempo, nós concedemos poucas chances ao Juventude. Nós fomos conceder 3 ou 4 oportunidades claras de gol para o Juventude do minuto 84 em diante. Então, assim, às vezes... Para o Juventude. Estou pensando, estava falando do Juventude com o Felipe. Para o Curitiba do minuto 84 em diante. Um poder maior de concentração, até de defesa, né? Tomamos um gol de bola parada que nós treinamos, sabíamos, bola, perna aberta, centro da área, faltou compactar um pouco o time, né? Sair com 0 é muito importante no marcador, hoje não conseguimos, mas conseguimos criar para fazer
desculpa, eu acho que nós tivemos mais, no mínimo, mais 3, 4 chances muito claras de gol. Então o time produz. Contra o Botafogo também teve, começou bem. Se o gramado não tivesse encharcado, nós teríamos mais ainda oportunidades do que nós tivemos. Agora, cada time apresenta um nível de competição, um estágio de competição. Uns oferecem mais oportunidades a você. Mas como controle de jogo, como é uma característica do time, né? Com raríssimas exceções, o São Paulo não controla seus jogos. Rogério, boa noite. O São Paulo é um time que corriqueiramente costuma atacar mais pela esquerda. Sim. E hoje, principalmente no primeiro tempo, a gente observou o time atacando muito mais pela direita. Sim. Então, eu creio que muito pela boa partida que o Moreira fez, então eu queria que você tecesse alguns comentários sobre a atuação dele. E outra, saber se isso foi algo programado diante do adversário de hoje ou se aconteceu naturalmente pelo bom desempenho do Moreira na partida. Quando a gente joga com linha de 3, e hoje tinha Rafinha e Léo. Rafinha e Léo, característica dos dois. Rafinha é um lateral que já não pode jogar mais como ala, porque exige muito da parte física, mas ele constrói muito bem o jogo. O Léo tem esse arranque e dá. Hoje estava mais equilibrado, com 2 jogadores à frente, Reinaldo e Moreira. O Moreira fez uma artroscopia, ficou 30 dias parado, voltou acho que faz uns 18 ou 19 dias que ele está treinando com a gente. Ele não está no ritmo de jogo, mas nós não tínhamos outra alternativa hoje ou uma improvisação, como nós fizemos no final do jogo, quando ele cansou realmente e não tinha mais o que fazer, ou a gente ia com o Marcos Guilherme, ou a gente ia com o Igor Gomes naquele momento, né? Eu treinei até com o Reinaldo invertido durante a semana para jogar e lá para trazer a bola da esquerda para dentro, né? Mas eu achei que não dava a profundidade necessária. E hoje a gente tinha Nestor de um lado, Patrick do outro. Então ficaram mais simétricos. O time ficou mais simétrico, né? Lados mais iguais e conseguiu atacar pelos dois lados. O Moreira fechou mais do que o necessário. O Reinaldo jogou na função que está até mais acostumado. O Moreira é mais acostumado a jogar em linha de 4, né? Defensivo. Defende bem. O Moreira não ataca tanto como o Reinaldo, como o Wellington, como o Igor Vinícius, por exemplo. E ele veio muito para dentro no primeiro tempo, tirando a amplitude de jogo, que era o que a gente tinha para fazer. E o Nestor foi cair lá fora muitas vezes para o Moreira entrar. Isso não era o que nós treinamos, tá entendendo? E nós tentamos no segundo tempo organizar, deixar o Moreira usando mais corredor, para daí Nestor, com o Luciano, que gosta de fazer a flutuação, vir ganhar essa frente à área, o Pablo armando por trás deles e defendendo para contra-ataques, com a liberdade do Rafinha jogar, com a liberdade do Léo jogar, quando um vai, o outro fica. Por isso que talvez gerou mais equilíbrio hoje. Quando joga com linha de 4, Nestor gosta de cair no corredor da esquerda, e Patrick também gosta de cair. Aliado ao Reinaldo, esse lado tem 3. E o outro lado, o Luciano gosta de flutuar, então o lado fica com e dá desequilíbrio realmente, porque são 2 jogadores, Nestor e Patrick, que gostam muito de atacar a profundidade do lado esquerdo, porque eles já estão com o pé bom para chegar na área, né? E do lado de cá nós não temos tanto esse jogador que faz. No máximo nós vamos ter um Igor, um Galopo, um Alisson, quando joga, que faz. Então ficam 2 desse lado, 3 desse lado, por isso que gera mais jogo pelo lado esquerdo em linha de 4. Hoje, mais equilibrado o time. Rogério, boa noite. Eu perguntei para o Rodrigo Nestor agora na zona mista se a atuação, a vitória de hoje foi importante para iniciar um processo de selar a paz com o torcedor. Ele falou, a gente primeiro precisa selar a paz entre nós mesmos, porque a gente não consegue ainda nem dormir direito devido, obviamente, à final da Copa Sul-Americana. Como que você sente o grupo e você sente que vocês estão próximos de talvez voltar a ter um pouco de paz depois da derrota da Sul-Americana? Eu acho que paz não é a palavra certa, mas a frustração, né? A frustração que fica pra gente. Mas nós temos que seguir, temos que estar em frente. Eu acho que nós jogamos a América, vencemos, tivemos o Botafogo, que não tivemos um resultado bom, apesar de não ter feito um jogo ruim, na minha opinião, e que a chuva atrapalhou muito a equipe que queria construir. O Palmeiras, um resultado, diante das circunstâncias, no segundo tempo, heróico. No primeiro tempo, um jogo bem jogado contra o Palmeiras, com boas oportunidades de gol, nos contra-ataques, com velocidade do Igor Vinícius, com finalizações do Reinaldo, com finalização do Luciano, com finalização do Miranda, todas com chances claras de gol. E no segundo tempo, logicamente, o Palmeiras dominou o jogo, porque é assim que tinha que ser, com 1 a menos e depois com 2 a menos. Mas eu vejo o time tentando jogar bem, tentando fazer o seu melhor, tentando pressionar o adversário, tentando fazer com que os resultados aconteçam. A paz consigo mesmo, acho que ele se refere à frustração que gerou na derrota contra o Del Valle.
Rogério aqui no fundo. São duas questões que eu queria perguntar. A primeira, dá para falar que o Patrick foi uma das melhores contratações da temporada? Ele tem números assim bem impressionantes na carreira, a temporada de números dele de melhores números. E o segundo tema seria sobre os 3 zagueiros. Você vai manter uma ideia de seguir ou vai depender do adversário mesmo? Eu estudo mais o adversário para formar o time, tá? Até hoje foi o dia mais incoerente, talvez, da minha parte, de fazer 3 zagueiros. Mas como é que eu vou fazer 2 zagueiros com Luizão e Léo, cara? Nenhum dos dois sabe jogar assim, tem domínio do lado direito, né? Os dois jogam de centro para a esquerda. O Léo, o que ele tem de bom? É essa condução, e em linha de 3 ele conduz melhor. O Rafa, ele gosta mais, eu acho que ele se sente mais confortável em jogar como terceiro zagueiro hoje do que praticamente como um lateral. E ele acha passes que pouca gente acha quando está apertado. Ele encontra passes que pouca gente encontra, poucos zagueiros encontram. Então, mesmo não tendo nenhum zagueiro no banco, eu não sei, se machuca um zagueiro, por exemplo, nem eu, no momento, eu acho que eu mudaria provavelmente o sistema para uma linha de 4, aí, porque aí não teria mais de onde tirar, ia ser uma improvisação, ou o Luan, ou o Colorado, mas que até treinaram essa semana na zaga, justamente para estar preparado para uma eventual necessidade. Mas daí nós teríamos que mudar o esquema, voltar com uma linha de 4, e aí sim, aí arriscar um zagueiro canhoto pelo lado direito. Mas nem Luizão, nem Léo, o Léo sempre foi lateral esquerdo, e o Luizão sempre jogou pelo lado esquerdo, mesmo em Taça São Paulo, tudo, né? O Beraldo é que fazia mais lado contrário, ou centro, e ele fazia o lado esquerdo. Então, para mim, eu não quero deixar o jogador desconfortável, a não ser que eu não tenha outra alternativa, né? Como não tinha no banco, por exemplo, hoje, como nenhum dos zagueiros se recuperaram e 2 foram expulsos no último jogo. E aí nós fizemos essa agora. Já para o próximo jogo, a gente tem a volta de Beraldo, apesar de ser canhoto, e tem a volta do Ferrarese. E a gente espera também que uma hora o Diego possa estar com a gente de novo, né? Porque já faz, sei lá, 15, 20 dias que ele já não treina, né? Não treina, não está à disposição. O grupo teve um dia essa semana, mas não está. Para a gente ter mais alternativas para montar o time. E a escolha de 3 ou 4 zagueiros, linha de 3 ou linha de 4, ela é muito em função do que o adversário, do que a gente vê na média do que o adversário apresenta. Ou das peças que a gente tem disponível para outros setores. Se vale a pena a gente preencher com um zagueiro. Com 3 zagueiros, a gente perde um homem de meio. Né? A gente fica com linha de 4, a gente ganha mais um homem no meio campo. Né? Depende muito como as equipes adversárias marcam para você construir o jogo. Sobre o Patrick, né, que é outra pergunta, o Patrick ele participa muito de lances decisivos. Mesmo quando ele não faz grandes jogos, ele perde muita bola, às vezes o Patrick, que quando vai dominar, acaba perdendo algumas bolas, cedendo alguns contra-ataques, ele deixa. Fisicamente, ele ainda, eu acho que ele pode melhorar, depois de uma pré-temporada, para o ano que vem ele pode melhorar mais, mas ele participa muito de lances decisivos, ou fazendo gol, ou dando assistência, ou numa jogada individual, num arrasto. O Patrick arrasta muito bem. Ele não é nem um jogador de tanto toque de bola, sabe? Ele é um jogador de receber e ele faz as jogadas como a do segundo gol, né? Que ele vai arrastando, parte para cima, na força, vai. Por isso, é um atleta que nós vamos analisar para domingo, né? Porque também está cansado e o tempo é curto, mas por isso. Queria que você, dentro de análise que você... Então tá aí, galera. Eu não vou ficar muito prolongando, não. Né? Eu acho que a coletiva agora vai ser negócio de babação de jogador, pá. Então o negócio é o seguinte, né? A gente viu o Rogério Ceni falando que o Patrick tá muito cansado. Meu irmão, 6 jogos, velho, pra tentar ir pro G8. 6 jogos pra tentar ir pro G8. Tem chance ainda de chegar no G8. São Paulo pega o Juventude, depois pega o Atlético Goianiense no Morumbi. Pô, esses caras humilharam a gente esse ano. Perdemos pro Del Valle na final, levamos 4-0 do Palmeiras na final. Não é possível que eles não vão levar a gente pelo menos pra um G8. Aí vem um treinador que fica babando o ovo, velho. Com todo respeito ao Rogério Ceni. Vai descansar os caras. Esse cara tem que jogar até a última rodada, até o último segundo. Pelo que fizeram no ano com o São Paulo. Né? Então foi uma vitória mais que obrigação também, ganhar do 15º colocado. Né? É obrigação ganhar do Juventude, que é o lanterna, o Rio rebaixado. E a obrigação depois, no domingo que vem, ganhar do Atlético Goianiense. Que é o 18º, 19º, para tentar ir para uma pré-Libertadores. E aí vem o treinador ficar falando que tem que descansar os caras. Eu discordo, eu respeito o Rogério Ceni, mas eu discordo. Eu, como torcedor, discordo completamente do Rogério Ceni. Não sei vocês, se inscreve no canal, deixa o likezão aí.
Comenta a opinião de vocês aí no vídeo aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo, amanhã tem vídeo.